Beleza? Você já parou para pensar qual é a sua responsabilidade sobre a violência que te cerca, do mundo à sua volta? Você já parou para pensar? Bora ampliar a consciência com relação a isso? Porque a gente está aqui nesse movimento, semeando frutos de amor, tá? A minha responsabilidade, a sua responsabilidade é mudar o nosso posicionamento, a nossa conduta diante das crianças que serão os adultos do futuro. É sobre isso, tá? É isso que eu acredito do lado de cá. Então, nesse canal você vai encontrar conteúdos que vão te trazer para a consciência do que você faz e aí qual é o ambiente que você promove para essas crianças que estão aí ao seu redor, seja seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seja seus alunos, seus liderados, a quem você tem um nível de hierarquia, o que essas crianças estão vendo, ouvindo e sentindo. Porque é exatamente assim que elas aprendem, tá? Então, bora lá para o nosso conteúdo desse vídeo, que eu vou trazer aqui os modelos que você aprendeu. Onde que você aprendeu a se relacionar na sua vida? Quais foram os modelos relacionais que você teve? Vou revelar alguns pontos aqui do que você viu, ouviu e sentiu lá na sua primeira infância, até ali a fase do seu adolescer, tá? Então, bora lá. Os modelos relacionais. A gente aprendeu, né? Viu, ouviu e sentiu na nossa em três esferas, as três esferas dos P's, que eu chamo aqui os P's da castração, os P's do condicionamento, tá? Os P's que nos moldaram conforme com a forma daquilo que eles próprios viveram. Então, tendo essa clareza, vamos fazer um alinhamento aqui. Não existem culpados. Cada um desses P's fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham na mão e com o nível de consciência que eles tinham, tá? Então, você vai coletar essa informação aqui e ver o que você pode fazer de melhor hoje por você mesmo, criatura linda, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nesta primeira esfera, do 0 aos 7 anos, a gente viveu com muita intensidade a esfera do tomar. Nós estávamos tomando no sistema de origem onde a gente foi inserido. A gente não caiu do paraquedas, a gente nasceu da barriga de alguém, de uma mulher, que deu à luz a essa vida, essa criatura linda que está me assistindo, e você caiu num mundo que é o seu mundo familiar, no seu sistema familiar, na sua origem, tá? Então, lá naquele mundo, naquele meio, você viu, ouviu e sentiu, desde a barriga da sua mamãe, você já conhecia aquele mundo. Você viu, ouviu e sentiu e percebeu o mundo à sua volta a partir dos condicionamentos dos pais e dos seus parentes. Esse primeiro movimento é o primeiro movimento do primeiro P, que é os pais e os parentes. É quando a gente vive os condicionamentos dentro do que é certo e o que é errado para aquele adulto. Quando a gente vive o que é bonito e o que é feio, a dicotomia do mundo é colocada sobre nossa visão a partir do que eu estou vendo, ouvindo e sentindo dos meus pais, dos meus parentes, dos meus avós, dos meus tios, dos meus cuidadores. E qual é esses dois sentimentos, essas duas percepções que a gente desenvolve ali do 0 aos 7 anos? Exatamente o medo e a vergonha. Por quê? O medo e a vergonha é o medo de fazer diferente desses que são meus modelos, e tudo que eu faço de diferente, eu sou julgado, eu sou criticado, eu sou atacado, eu sou punido, eu sou exposto. Aí eu sinto vergonha, porque os parâmetros daquele adulto me mostrou que algo é diferente daquilo que eu estou desejando, almejando fazer, tá? Então, são o medo e a vergonha que mais permeiam as crianças dentro do primeiro P da castração dos condicionamentos, tá? Dentro do segundo P, e aqui vem o segundo e o terceiro P, muitas vezes a gente vive essa transição, né? O professor, que é um segundo P, a gente muitas vezes, eu fui para a escola, para a creche com 1 ano de idade. Eu já era colocada na creche com 1 ano. Ficava o dia inteiro lá. Então, eu vivi também os condicionamentos dos professores, né? Então, aqui do 0 ao 7 tem também interferência dos professores? Tem. Tem muitos pais que colocam as crianças super cedo na escola. Mas tem também aqui com mais intensidade do 7 aos 14, né? Então, aqui tem o segundo P, que são os professores, e o terceiro P, que são os padres e pastores, ou líderes religiosos, tá? Aqui a gente vive com mais intensidade dos 7 aos 14 anos, esses dois P's aqui. E o que acontece aqui dos 7 aos 14 anos? É quando o adolescente, quando você, eu, né? Eu era extremamente rebelde, eu era uma ovelha negra, segundo meu pai. Eu era contestadora. É quando o adolescente, ele tá agora, não existe mais só o mundo
aonde eu vim, não é só mais o meu ambiente familiar. Eu começo a olhar para o mundo lá fora, fazer algumas comparações. Eu olho para a casa do meu amiguinho e vejo, lá tem isso, aqui tem, aqui não tem. Questiono a ordem do meu pai, questiono por que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Questiono por que eu tenho que ir na casa da avó no domingo, no almoço da família. Eu questiono porque há mais para um irmão do que para outro. Enfim, aqui entra um movimento de comparação com o mundo externo. Então, eu olho para lá e eu vivo as experiências do mundo externo. Quando eu vou para a casa de um amigo, quando eu vou fazer um trabalho em grupo que eu lidero, quando eu estou num time jogando, como eu joguei vôlei uma época da vida, enfim, eu vou conviver em outros ambientes, em outras esferas, recebendo os condicionamentos daqueles né, daquele adulto, daquele professor, e eu vou me agrupando com pessoas buscando o quê? Despertar e provar mais do prazer da vida, das experimentações. Aqui entra o prazer e a repulsa. É quando o adolescente, eu quero beijar na boca, mas eu tenho nojo, eu quero experimentar tal coisa, mas eu não sei se eu devo. Por quê? Já está dentro de mim a vergonha e o medo, segundo o que os meus pais e parentes me condicionaram. Se eu faço diferente daquilo, eu corro o risco de ser excluído do meu meio. E aí, eu vou para a fase da adolescência buscando pessoas que estão ali se agrupando. Então, para eu pertencer àquele grupo, eu muitas vezes faço coisas para estar inserida ali, né? Tem aqui nesse movimento da adolescência as pessoas que se unem, né, para fumar. Eu já fiz isso. E aí eu não curti. Quando eu falava não para o cigarro, as pessoas falavam, nem chama a Luana, ela não vai fumar. Eu tinha apanhado na minha infância quando eu tentei pôr um cigarro na boca. E eu fui excluída de um grupo porque eu não queria fumar. Eles viam prazer. Então, eles tinham medo, eles fazem. Adolescente tem essa tendência a fazer coisa escondida, né? Porque eles têm medo e vergonha do sistema de origem, tá? Então, aqui é o segundo movimento. E o terceiro movimento é dos 14 aos 21, quando nós vivemos com muita intensidade a comparação e a competição, tá? Aqui é quando a gente começa a enxergar o mundo pelas trocas, o que eu dou e o que eu recebo de volta. Aqui começa o labor, você vai para o trabalho, você dá a sua hora, a sua dedicação em troca da sua recompensa monetária, da sua promoção, você faz uma hora extra em troca de um dinheiro extra. Você começa a ir para a faculdade buscando novos ciclos de amizade, novas interações. Você começa, então, a namorar, percebendo que daqui a pouco eu vou ter minha família. Você começa a construir aqui a sua colcha de retalho. Só que tudo isso a gente faz com base no que a gente viveu desde a primeira infância. Então, quando eu vou para o mundo e eu sou extremamente comparada, então, vou dar um exemplo aqui pessoal, né? A sua prima já casou e comprou uma casa. Você ainda está aí, estudando. Até quando? Meu pai era um extremamente exigente. Se eu tirava 8, por que eu não tirei 10? Se eu tirava 9, por que eu não tirei 10? Quando eu tirava 10, por que você não tirou 10 mais? 10 estrelas, 10... nunca estava bom o suficiente. O que eu fui interiorizando dentro de mim? Que eu não era boa o bastante. Que eu me sentia insuficiente. Abrir a câmera e falar aqui com você, para mim era surreal, não fazia parte, sabe? Porque quando eu falava, quando eu questionava, eu era extremamente criticada, julgada e punida. Então eu ficava com medo, com vergonha, entendeu? Então aqui a gente vive esses movimentos. Bom, e o que isso tem a ver com relação abusiva, né? Vou contar algo aqui para vocês. Tudo isso junto aqui misturado, vamos pôr num caldeirão aí, tá? É onde nasce a sementinha da culpa, tá? Você vai sentir culpa quando quiser fazer diferente do seu sistema de origem. Você vai sentir culpa quando você sentir prazer em avançar na vida e deixar alguém para trás, porque aqui foi isso que aconteceu. E você vai sentir culpa de não ser o bom bastante, suficiente o bastante. Se você permitir que esse movimento, que esse sentimento da culpa domine a sua vida, você vai ficar paralisado. Você vai ficar paralisada. Por quê? Porque você vai achar que tem que fazer igual, eu sobrevivi. Você vai ativar em você você vai ativar em você as formas que você viu, ouviu e sentiu de se relacionar como você viu na sua família de origem. Vou dar um exemplo disso aqui. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Vou dar um exemplo disso aqui. A minha avó, eu vivi, né, uma fase da minha infância lá na casa da minha avó.
E minha avó tinha uma ripa de estimação. Tem aqui no meu canal um vídeo sobre a ripa de estimação. Então, a minha avó, ela penalizava os netos de uma forma que um chorou, um achou ruim com alguma coisa, ela não queria nem saber quem foi. Ela atacava todo mundo assim no paredão, vinha com a ripa dando na bunda de todo mundo. Só que teve um dia que eu decidi que eu não queria mais. Aí eu fui contar para meu pai. Falei, ó, a avó bate na gente com um pedaço de pau. Eu não quero mais falar na casa dela. Aí o meu pai foi conversar com a minha avó, que era mãe dele, né? E ela desmentiu. Ela falou que eu estava mentindo. E aí, sabe o que aconteceu no dia seguinte? Quando eu cheguei da escola, que eu chegava perto da hora do almoço, ela me levou direto pro quarto dela, pegou a ripa, mas ela deu, mas ela deu, mas ela deu. E aí ela falou a seguinte frase para mim: se você contar pro teu pai, você vai apanhar o dobro. Olha só. Eu fiquei com medo, com vergonha que eu falei uma coisa para o meu pai e ele não acreditou porque minha avó desmentiu. Então, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com medo de apanhar de novo o dobro, certo? E fiquei calada. Então, eu comecei a criar uma repulsa. Tanto que depois, na fase da adolescência, eu questionava: por que eu tenho que almoçar lá? Eu não quero ficar indo lá. Eu tinha uma distância, eu criei uma repulsa daquele ambiente, tá? E olha só, quando foi na vida adulta que eu vivia relação abusiva, agressão e tudo mais, eu fui para uma delegacia. Não foi na DDM, porque na época não tinha DDM 24 horas. Então, eu fui para uma delegacia civil para fazer o BO, tá? Quando eu cheguei lá, o escrivão, sabe o que fez? Ele começou a fazer questões, perguntas para mim se eu tinha certeza, se eu não ia voltar, porque ia ser pior. E ele me deu um chá de cadeira de mais de 5 horas para eu me cansar e desistir de fazer o BO. É tipo, senta aí e pensa. Eu fui penalizada igual, porque eu estava abrindo minha boca. E quantas vezes e quantas mulheres não ficam caladas achando que vai apanhar o dobro? Mas pode olhar, teve isso lá na sua infância. A sua criação foi, sim, restritiva, abusiva, de castração em uma dessas 3 esferas. O que eu ouvia na igreja, numa comunidade? Se eu fosse me separar, eu ia ser pecadora. O que Deus uniu, o homem não separa. Foi isso que é isso que a gente escuta. É pecado. Mas pecado, abençoada, sabe o que é? É você abortar a sua vida. Pecado é você não viver a abundância que Deus tem para você no mundo. Olha a criação. Isso é pecado. Pecado é desperdiçar a vida, entende? Então, aqui nesse movimento, eu lutei muito contra a culpa. Eu tive que remar contra a maré. Porque eu tinha a sensação de que eu não era mais pertencente àquele clã, àquela família. A minha avó falou para mim, não importa. Quando minha avó soube que eu estava divorciada, eu estava lá passando o Natal na casa dela. Ela me chamou e falou assim, viu, não importa o que ele fez, volta para ele. Você é uma vergonha para nossa família. Ela falou isso para mim. E eu falei para ela, não vou voltar, não vou voltar. Tanto que eu me distanciei um pouco de lá. Tá tudo bem? Mas você acha que o quê? Ela estava me penalizando? Por que será? Ela deve ter recebido igual, ninguém dá aquilo que não tem. Então, ela me condicionou segundo os próprios condicionamentos que ela recebeu. O que eu faço com isso daqui para frente? Como eu, na minha postura, posso mudar. Tanto que as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, a Larissa e a Laiane. A Laiane já tem 28, a Larissa tem 21. As duas, quando conversam, elas falam: a gente teve mães diferentes. Fui buscando mudar o meu molde de pensar. Eu não queria ficar mais naquela conformidade. Então, eu fui buscando qual era uma nova forma para eu poder me moldar, me lapidar, para ir podendo dar condição das minhas meninas serem melhor, darem condição para elas se desenvolverem melhor. Essa é a nossa responsabilidade. É quanto a sua conduta, a sua postura impacta nas pessoas que estão abaixo de você na linha hierárquica. Seja neto, sobrinho, aluno, líder, liderado. Então, entender esse movimento de onde nasce a nossa culpa. E muitas vezes nós ficamos com uma lealdade invisível a tudo que a gente aprendeu. A gente se nega a tirar o óculos da miopia mental. A gente se nega a tirar o óculos da tirania. Então, se você quer se juntar nesse movimento de transformar o mundo, nosso país, num lugar menos violento, mais tolerante, no longo prazo, se você quer me ajudar a semear sementinhas de amor, fica coladinho aqui nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber os conteúdos. E se você conhece alguém que vive alguma situação que está sendo abusiva, compartilha com essa pessoa. Deixa ela saber que existe um lugar que ela pode sim buscar ajuda.
tá? Bora fazer um mundo mais tolerante? Nosso país é riquíssimo, né, minha gente? O Brasil, ele é lindo de viver, mas ele é o quinto país mais violento do mundo. Não é sobre hoje, não é sobre hoje. A violência que a gente vive hoje são das crianças que foram condicionadas há 15, 20, 30 anos lá atrás. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é plantando sementinhas de amor para ampliar nossa consciência, quanto pais, professores, padres e pastores, para a gente poder criar uma geração de Evas e Adãos que sejam mais de acordo com o plano de Deus. Bora plantar e semear sementinhas do amor. Combinado? Então, ó, beijo grande no seu coração e até qualquer hora.